Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler a palavra do nosso bom Deus aqui no Salmo de número 37. Ele assim diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças. Descansa no Senhor e espera nele e não te aborreça. Bom, que benefício tem você de ficar ansioso, derrotado, angustiado, amargurado, sufocado, irritado? O que você e eu ganhamos com isso? Absolutamente nada. Pelo contrário, nós perdemos e perdemos muito. Se você é como a maioria das pessoas que provavelmente só resolve tudo na pressa, na correria, não tem o hábito de esperar, não tem o hábito de ter paciência. Se você é uma dessas pessoas que vive correndo daqui para ali e dali para aqui, e quando não pode correr, mesmo parado, é como se estivesse correndo, pessoa muito ocupada, bom, é como se o dia tivesse que ter no mínimo 36 horas e mesmo assim não seria suficiente para resolver tudo. Bom, a Bíblia, Palavra de Deus vivo, um livro que já existe há milhares de anos, há dezenas de séculos, tem um conselho muito abençoado para nos dar, porque é a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a esperar em Deus, esperar nele. É uma verdadeira bênção para mim e para você, para as nossas vidas. Mas não é simplesmente um esperar porque o ônibus passou e não tem mais jeito. É esperar no sentido de confiar. É esperar no sentido de acreditar que Deus vai nos abençoar simplesmente porque nós confiamos nele, a arte de esperar. Nós poderíamos ficar desesperados, poderíamos ficar amargurados, poderíamos ficar entediados, mas nós fazemos uma opção, uma escolha em esperar em Deus. Ao ler esses versículos da Bíblia, nós somos desafiados a dar ouvidos à voz de Deus. Nesse período, enquanto esperamos, nós estamos dando ouvido à voz de Deus. Nesse período que nós estamos aguardando, nós estamos literalmente sendo tratado por Deus. Nada é por um acaso. E Deus deseja nos abençoar enquanto estivermos esperando. Então veja bem, aquele período que parece ser um período mais aflitivo, um período mais complicado, um período mais conturbado, é exatamente esse momento que Deus chama a nossa atenção, porque Ele quer trabalhar em nós. Agora, a pergunta que vem a nós é o que Deus quer fazer por nós? O que nós ganhamos com isso? Diante de uma circunstância, o que Deus espera de nós? Porque a nossa ansiedade, o nosso tédio, a nossa irritação se consiste no fato de que alguma coisa aconteceu ou está acontecendo que nos impede de alcançar o alvo, de alcançar o objetivo, de alcançar aquilo que estamos desejando. Mas pode ser que o próprio Deus não esteja permitindo que nós alcancemos
esse alvo, Deus pode estar dilatando esse tempo, esse período, esse objetivo, esse propósito, porque nesse interregno daquilo que eu quero e daquilo que eu preciso, Ele pode ter algo a ensinar e abençoar eu e você. Será que você já parou para pensar na vida sobre esta perspectiva? Então, vem a pergunta: o que Deus quer me ensinar? Em primeiro lugar, eu penso que Deus, com tudo isso, Ele tem como propósito que você, eu, nós sejamos uma pessoa de fé. Fé significa colocar confiança nele, não na circunstância que está demorando, que está travada, que está fechada, que está sendo aborrecimento, mas nós tiramos o foco disso e colocamos a nossa confiança em Deus. E isso se chama fé, mesmo diante da provação. A Bíblia já nos ensina isso no Novo Testamento, em Hebreus capítulo de número 11, verso 1, a Bíblia diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, nós vamos trocar esse momento de irritação, de sufocamento, esse momento de raiva, de ira, sensação de estar preso. Vamos trocar pela fé em Deus. Deus, eu vou confiar esse momento no Senhor. A Bíblia chama isso de fé. E eu vou permitir que o Senhor trabalhe na minha vida. Então, a primeira coisa que Deus deseja trabalhar é a fé no lugar da irritação, no lugar da ansiedade. E se Deus trabalhar a fé, já é um grande avanço, porque quando temos fé, descansamos. Quando temos fé, não adoecemos. Quando temos fé, nós somos capazes de ver a luz no fim do túnel. Mas uma outra coisa que Deus quer nos ensinar, quando nós confiamos a Ele esse momento, nós substituímos pela fé, mas também Deus quer usar esse momento de espera para edificar, para mudar, para transformar o nosso caráter. Olha, muitas vezes nós temos algumas coisas, algumas arestas em nosso caráter que precisa ser mudado, trabalhado, porque o projeto de Deus é que nós nos tornemos a semelhança de Cristo. E muitas vezes podemos ter algum tipo de defeito no nosso caráter. Às vezes até imperceptível por nós mesmos. Mas se o projeto de Deus é trabalhar isso, o momento ideal que Ele usa é quando essas circunstâncias estão travadas. Pela fé eu creio em Deus e pela fé agora eu submeto à vontade de Deus para trabalhar alguns desses traços falhos no meu caráter. Algumas dessas arestas que precisam ser aparadas. Aquilo que somente eu e Deus vemos. E outros só verão se for levado às claras. Mas muitas vezes, no recôndito do nosso interior, no vazio do nosso interior, podemos esconder algumas falhas de caráter. E Deus quer trabalhar nisso, nesse exato momento. Mas outra coisa que Deus espera de nós nesse tempo de espera é que nós venhamos aprender a ser paciente. Pessoas ansiosas, pessoas inquietas são o oposto de pessoas pacientes. Deus quer que nós sejamos pacientes. Deus não nos quer irritado o tempo todo, desesperado, afoito. Deus não nos quer ansiosos. Mas aí você para e reflete comigo, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Você não nasceu assim.
Você não veio ao mundo com esse propósito. Talvez você se tornou assim e há bem pouco tempo e nem percebeu essas mudanças. Deus quer que você volte ao projeto original. E Deus quer que você comece do plano físico para o plano espiritual. Quando você está se sentindo assim ou se sentir assim, pare e pergunta para você mesmo se faz sentido esse tipo de sentimento ou de situação. Aí começa a conversar com Deus. Quando você se sentir irritado, quando você se sentir inquieto, quando você se sentir sufocado, quando você se sentir preso, quando você se sentir com aquela vontade de sumir e não voltar mais, quando você se sentir até mesmo com vontade de morrer por causa de circunstâncias aflitivas. Primeira coisa que você tem que fazer é pedir a Deus para fazer com você um teste. Que teste seria esse? O teste da troca justa e honesta. Diga a Deus: Senhor, permita ou pergunte a mim o que eu gostaria. Senhor, fale comigo nesta hora, nesse tom. Senhor, faça a seguinte pergunta para mim. Meu filho, minha filha, você preferia estar na luz ou nas trevas? Meu filho ou minha filha, você preferia estar numa mesa posta ou você preferia estar comendo o resto que sobra do lixo, como muitas pessoas fazem hoje em dia? Peça a Deus para perguntar: meu filho, minha filha, você preferia ter calçados usados e talvez até gasto com o tempo, ou você preferiria estar numa cadeira de rodas, sendo empurrado por alguém? Peça a Deus para lhe fazer a seguinte pergunta: Senhor, eu estou incomodado por tantos sons que eu ouço, por tantas vozes, por tantos gritos. Mas peça para Deus lhe fazer a pergunta: é melhor ouvir o que você está ouvindo? Ou se você estivesse na condição de não ouvir ninguém, ser absolutamente surdo ou surda? Pede a Deus para lhe perguntar a respeito da sua saúde, que eu sei que você tem, eu tenho. Mas é preferível estar na condição de saudável ou estar num hospital, internado, entubado, numa UTI? Peça a Deus para lhe perguntar: Senhor, até quando eu serei uma pessoa tão mal agradecida como eu tenho sido? O Senhor tem me dado os maiores presentes da vida, os maiores benefícios da vida. E por não ter especificamente aquilo que eu estou almejando, aquilo que eu estou querendo para agora, para hoje, para ontem, então eu estou na condição de autodestruição. Irritado, pesado, inquieto, sufocado, preso, angustiado. A sensação de sumir. Olha, todo e qualquer pensamento nesse sentido, sabendo que Deus não lhe privou de tantas bênçãos que você tem e outros não têm, chega a ser beirando um pecado. É por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma.
Não há necessidade desse estresse todo. Se algo está literalmente lhe incomodando, lhe roubando a paz, então agora traga para o plano espiritual. Deus, se o Senhor realmente, com tudo isso que está acontecendo, deseja trabalhar a minha fé, o meu caráter e a minha paciência, eu abro o meu coração e a minha vida para que tu faças esta obra em mim. E você verá, você experimentará o poder de Deus na sua vida e ficará surpreso quanto Deus pode fazer de você uma pessoa mais serena, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais harmônica. E certamente você vai ser mais abençoado e mais agradecido. Seja agradecido, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom com você. Tenha um excelente dia. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.